O propósito deste vídeo é mostrar através da palavra de Deus a verdade sobre os mortos. Esperamos que Deus abra sua mente para uma compreensão verdadeira sobre o tema. Iniciamos com o texto de João, capítulo 8, versículo 32, que diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Ainda no livro de João, no capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: "Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." E em Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz: "Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor." Dito isto, é importante compreendermos como foi a criação do homem. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente." Em Gênesis capítulo 2, versículo 17, diz que, ao instruir o homem sobre o que deveria comer e o que não deveria comer, disse Deus: "Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás." Atenção para essa palavra que Deus falou para Adão e Eva: certamente morrerás. Contrapondo isso, no capítulo 3 de Gênesis e no versículo 4, disse a serpente à mulher: "Certamente não morrereis." Notem que essa mentira da serpente, a antiga serpente, o diabo e Satanás, assim como Jesus descreveu, até hoje ela vem enganando a muitas pessoas a respeito da morte. No livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, diz que a alma que pecar, essa morrerá. Em Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Hebreus, capítulo 9, versículos 27 e 28, diz que da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, diz: "Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento." É um texto bem claro para nos mostrar a condição dos mortos. Em Jó, capítulo 7, versículo 9, diz que, tal como a nuvem se desfaz e some, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Em João, capítulo 5, versículo 21, diz: "Pois, assim como o Pai levanta os mortos e lhe dá vida, assim também o Filho dá vida a quem ele quer." Em João, capítulo 6, versículo 40, diz: "Portanto, esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia." Até aqui foram apresentados diversos textos nos provando a condição dos mortos. Não podemos perder de vista nesse tema o texto que foi lido lá no início de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que nos mostra como foi a criação do homem. O homem não existia, então Deus juntou o pó da terra, fez a forma, lá conforme a sua imagem e semelhança, como está escrito. Então soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, então o homem tornou-se alma vivente. Em algumas versões diz que o homem passou a ser alma vivente. Dito isto, com todos os textos que nos foram apresentados, não nos resta dúvidas de que a condição dos mortos é a inconsciência. Os mortos, eles não sabem que estão mortos. Assim como no sono, em outras partes da Bíblia, é-nos apresentado textos que se referem aos mortos como se eles estivessem dormindo, porque o sono é um estado de inconsciência. Da mesma forma a morte, a memória é entregue ao esquecimento. Não existe nenhuma entidade além do corpo da pessoa que sobreviva após a sua morte. Porque a única forma de estarmos vivos é através do fôlego de vida junto com o pó da terra. Ao tirarmos qualquer um desses elementos, não existirá vida, nem tampouco memórias. Mas temos uma esperança da salvação em Cristo Jesus e da sua ressurreição a todos aqueles que nele creem.
Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13, 14, 15, 16 e 17 diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que já morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E em João capítulo 6, versículo 47 diz: em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna.